Olá, bom dia, meus amores. Vamos agora dar início à revisão da nossa terceira unidade de ciências e vamos começar com o nosso primeiro assunto, que será as plantas e o seu alimento. Isso mesmo, meus amores. Vamos observar agora, tá certo? Sobre as plantas e os seus alimentos. Vocês podem perceber aí que a planta, diferente dos animais e de nós seres vivos, elas próprias produzem os seus alimentos. Aí vocês vão dizer assim, tia, mas a gente também não produz os nossos alimentos? Sim, nós produzimos os nossos alimentos, mas de uma maneira diferente. Por quê? Porque a planta, ela consegue produzir o seu próprio alimento no seu próprio corpo, no seu próprio organismo, tá certo? E então, a gente vai entender agora como se dá este processo. Vocês podem observar aqui que nós temos, para que esse processo se realize, a planta necessita de algumas coisas. Vamos entender um pouquinho? Olhem só. Para que ela produza o seu próprio alimento, ela é necessário para que a planta receba, olha aqui a setinha indicando, a energia solar, ou seja, o calor do sol. O sol está lá iluminando, não é? E passando a sua energia, o seu calor, a sua fonte de energia, não é isso? E essa é recebida através das folhinhas das plantas, tá certo? Que vai receber essa energia solar. Mas ela também precisa de algo que está no ar, que seria o gás carbônico, gente. E como é que ela encontra no ar esse gás carbônico? Quando nós inspiramos, ou seja, jogamos o nosso ar para fora, esse ar que nós colocamos para fora, desperdiçamos, jogamos fora, porque não é necessário mais para a gente está tirando aqui de dentro do nosso corpo o gás carbônico. E o que é que a planta faz? Ela absorve todo esse gás carbônico, tá certo? Para que faça o processo também de produzir o seu alimento. Mas não é apenas isso. Ela também precisa de água, gente. E essa água, ela vai retirar do próprio solo. Olha só, ela através de suas raízes, ela vai absorver a água que está no solo. E também os sais minerais, gente. Através disso tudo aqui que ela está captando, só é possível que ela receba tudo isso através da clorofila. Isso mesmo. E o que é a clorofila, tia? É essa parte verde de toda a planta, que tem todas as folhas, gente. Isso mesmo. Então, através disso, ela vai receber tudo isso que a tia falou, que é a energia solar, o gás carbônico, a água e os sais minerais, tá certo? E esse processo todo em que a planta está fazendo para produzir o seu alimento, dá-se o nome de fotossíntese, através desse processo onde ela capta do sol, do ar, da água que está lá no subsolo e também os sais minerais que estão lá alojados na terra e na água, ela recebe tudo isso, capta tudo isso. E esse processo, onde ela absorve tudo isso para transformar em alimento, dá-se ao nome de
fotossíntese. É esse processo, tá bem? Então, depois que ela faz esse processo, gente, esse alimento que ela produz dá-se o nome de glicose. Gente, é o açúcar que é produzido através da fotossíntese e esse açúcar, que é o alimento da planta, dá-se o nome de glicose. Isso mesmo, gente. Aí, depois que ela fez todo esse processo da fotossíntese, que ela produziu o seu alimento, ela faz algo fundamental para a nossa existência aqui, gente, que é eliminar, depois de todo esse processo, o oxigênio, gente. Pois é, porque nós temos em nosso meio ambiente, nosso ar, nós temos o oxigênio, sim. Mas esse oxigênio está aí porque depois do processo de fotossíntese e depois que ela passa pelo processo de fotossíntese e que ela fabrica o seu próprio alimento, ela elimina o oxigênio para que possamos respirar. Então, esse é um dos motivos ao qual a gente tem que proteger todas as plantinhas, porque elas são fundamentais à nossa vida aqui, porque com elas nós podemos ter mais oxigênio no ar para nossa respiração, certo? Vocês gostaram? A gente falou então agora sobre as plantas e o seu alimento, que é a glicose, que elas fazem esse processo e produzem o seu próprio alimento, que se chama glicose, tá bom, pessoal? Agora, nós iremos passar para o próximo assunto. Vamos lá, gente? Então, meus amores, agora nós vamos passar para o assunto como surgem novas plantas. Como surgem novas plantas? Vejam só, todas as plantas, como todos os seres vivos, precisam o quê? De se reproduzir, não é isso? Formar novos seres vivos, não é isso? As plantas também são seres vivos, não é isso? Então, como será esse processo do surgimento de novas plantas? Olha só, gente, a tia colocou aí para vocês verem essas imagens, tá certo? Aqui na primeira imagem, vocês podem observar que existe o surgimento de uma nova planta através da germinação de uma semente ou caroço, né? Então, a planta está germinando, está se transformando em uma nova planta através da sua semente ou caroço, não é? E aqui está ocorrendo o processo de germinação, não é? Onde era apenas um carocinho, uma semente, não é? E que agora está germinando, se transformando em uma nova planta. Mas esse processo pode ser feito também de uma outra forma. Uma planta também pode surgir através de um pedaço, tá certo? De uma parte de uma planta mais velha. Isso mesmo. Então, esse surgimento é através de uma muda. É uma parte que é retirada, tá certo? Um galho que é retirado de uma planta mais velha, tá certo? E aí nós colocamos ali ou diretamente na terra ou em um vaso menorzinho, onde ela vai também germinar e criar novas raízes, assim formando uma nova planta, meus amores. Mas para que isso aconteça e para que esse processo
de germinação ou do surgimento de uma nova planta através de uma muda, todas as duas necessitam de cuidados, como precisam de uma terra fértil, precisam também da luz solar e precisam de quê? De água. Isso mesmo. Pode ser a água que nós colocamos em casa, quando é uma plantinha de casa, ou da água da chuva, quando essas plantas são colocadas, essas mudas ou essas sementes são plantadas diretamente na terra, no chão de algum sítio, de alguma fazenda, não é? Que está produzindo alimentos ou produzindo novas mudas. Então, elas precisam de uma terra adubada, de uma terra fértil, tratada corretamente e de água, de luz solar, não é? Para que elas cresçam fortes e saudáveis, não é isso? Em geral, as plantas precisam muito, né, dessas condições, tá certo? Mas existem também algumas plantinhas, vocês podem perceber até isso no livrinho de vocês, tá bom? Que surgem, não é? Dão origem, germinam, não é? Através da semente, quando alguns animais, como pássaros ou outros animais, tá certo? Comem as frutinhas, tá bem? E depois que eles se alimentam e eles defecam, ou colocam o seu cocôzinho ali naquela terra, dentro daquele cocôzinho existe o quê? Sementes daquelas frutinhas que eles se alimentaram. Isso mesmo. E essas sementes, elas são colocadas em diversos lugares por onde eles estão passando. E aí, ocorre também o processo de germinação dessas sementes. Olha só como os animais são importantes também no momento em que a gente precisa colocar plantas em diversos lugares, principalmente agora, gente, que a gente tem aí um processo de queimadas que está acontecendo em vários lugares do nosso país, não é? Então, os animais são fundamentais também para que eles levem essas novas sementes para diversos lugares e assim a gente consiga reflorestar muitos desses lugares que estão sendo desmatados, que estão sofrendo de queimadas, não é? Também são muito importantes, meus amores. Agora, nós vamos ver uma outra parte relacionada a essa forma de surgimento das plantas. Vamos lá? Então, já como a gente está falando em sementes, a gente vai observar aí nessas imagens que existem plantas com uma ou com muitas sementes, não é? A tia colocou aqui para vocês observarem, por exemplo, a melancia, gente. A melancia, ela tem muitas sementes, não é? Vocês já comeram melancia? É uma delícia, não é? Pois é, ela é uma fruta, tá certo? Que possui várias sementes, assim como a goiaba. Olha só a goiaba, quantas sementinhas! São bem menores do que as sementes da melancia, mas também são muitas sementes que tem dentro de cada frutinha, não é mesmo? Mas, como vocês já perceberam, existem também aquelas frutas que têm apenas uma semente. Olha só a manga, possui apenas uma semente, ou caroço, não é? Tanto faz, gente. Semente ou caroço é a mesma coisa, tá bom? E aqui nós temos também o abacate, gente. O abacate também possui apenas uma semente ou caroço. Vocês podem observar também na diferença de formato, não é? O caroço ou semente da melancia, ela é fininha e comprida, não é? Já a semente da goiaba, ela parece uns carocinhos mesmo, bem redondinhas e pequenininhas. E até mesmo a cor
é diferente, porque na melancia ela é bem pretinha, na goiaba ela já é meio amarelada, não é isso? Agora, nós podemos observar também aqui no caroço da manga, que ela é também assim, parece até um caroço de melancia, só que bem grande, não é? Esse caroço tem um tamanho bem maior, não é? E ela vem toda cobertinha dos pelos da manga, não é? Isso. Já o caroço do abacate, ele fica completamente solto, não é? Da fruta e tem como uma película protetora desse caroço, não é mesmo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto, porque a gente vai falar muito mais de plantas ainda. Vamos lá? Então, nós já falamos aqui sobre o quê? Sobre o alimento da planta, né? A planta produzindo seu próprio alimento. Nós já falamos aqui sobre como surgem as plantas. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a importância das plantas em nossas vidas, gente. Pois é, existem plantas de diversas maneiras e que servem para várias coisas também. E são muito importantes dentro da nossa vida. Olha só, nós temos aqui uma cesta com frutas, verduras e legumes. E eles, o que é a importância deles em nossas vidas? Gente, é muito importante porque nos alimentarmos de forma saudável é cada vez mais importante e fundamental à nossa vida, gente. Porque os alimentos nos trazem o quê? Uma vida saudável, porque nos transmite, nos passam, é uma fonte de vitaminas, que é fundamental à nossa vida e principalmente à nossa vida saudável, não é? Pois então, além de produzir frutas, verduras, legumes para nossa alimentação, as plantas também são capazes de produzir coisas que nós usamos no nosso dia a dia. Pois é, através de algumas árvores, de algumas plantas, é possível transformá-las em produtos que são usados por nós, como, por exemplo, os móveis que são produzidos pela madeira aí das árvores. Lembrando que essas madeiras só podem ser aquelas madeiras apropriadas e recomendadas para utilização nesses fins. Não podem mais ser utilizadas madeiras que estão de árvores em extinção. Gente, o que é extinção? É que estão se acabando na natureza, não é? Mas também, olha só, quem já sabia aí que o papel que a gente tem no livro, no caderno, que a gente faz os nossos desenhos, documentos, todas as formas de papéis, a não ser os reciclados, não é? A gente utiliza esses papéis que são produzidos de uma árvore. Gente, olha que legal! Pois é. Então, as plantas nos ajudam de diversas maneiras. Elas têm uma importância muito grande em nossas vidas, não é? Olha só, vamos agora para mais outro exemplo. Não, existem também árvores ou plantas que são importantes e com elas nós podemos fabricar chás e remédios. Pois é, quem aí não já escutou a mamãe ou a vovó dizer: vou fazer um chazinho porque você está um pouco doente e eu vou fazer um chá, não é? Pois é, gente, os chás são muito gostosos e, além de gostosos, são também uma fonte de energia, nos faz também nos sentir melhor e são utilizados como medicamentos
para melhorar algumas doenças, gente. Isso mesmo. E essas mesmas plantas que são utilizadas como chás, também essas e outras, né? Também são utilizadas pelas indústrias farmacêuticas para produzirem remédios, gente. Isso mesmo. Esses medicamentos que a gente chega na farmácia e compra, muitos deles são fabricados através de plantas. Pois é, então as plantas têm cada dia mais uma importância em nossas vidas, não é? Mas vocês pensam que acabou? Não mesmo. Vamos falar em outra função, que as plantas têm uma outra importância aí para as nossas vidas. Gente, vocês sabiam que as plantas, através de uma plantinha que se chama algodão, isso mesmo, são produzidas roupas? Pois é, eu garanto que vocês têm aí em casa muitas roupinhas que são feitas, confeccionadas de uma planta, pois é, que foi transformada, tá certo, em fios, e aí foram para as fábricas de tecido e de roupas para confeccionar as roupas que nós utilizamos. É, gente, vocês pensam que as plantas são fracas? São não, gente. São muito importantes. Olha só, mas vocês sabem aqueles produtos de beleza que nós usamos? Shampoos que nós utilizamos em casa para lavar os nossos cabelinhos, ficarem bem bonitos e cheirosos? Vocês sabem aqueles creminhos hidratantes que as mamães passam e que as crianças também podem passar no corpo para ficarem hidratadas? Vocês sabem aquelas maquiagens que as mamães também utilizam? Pois é, gente, vocês sabiam que muitos desses produtos que as mamães utilizam, a grande maioria, são produzidas através das plantas? Isso mesmo, gente! Olha só que legal! Meus amores, as plantas são fundamentais às nossas vidas. Agora, pensa que acabou? Não, não. Tem uma coisa muito legal e que as plantas fazem e que todo mundo gosta, eu acho. As plantas ornamentais. Ornamentais, tia? Isso mesmo. Aquelas plantinhas que nós temos em casa para embelezar, para deixar a casa mais alegre e feliz. Quem não gosta de deixar a sua casa bonita, cheia de verde, de flores, gente? Pois é, existem também as plantas ornamentais, que a sua função é de embelezamento, é de ornamentar e deixar o ambiente mais agradável e bonito, não é mesmo? Pois então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido a importância que as plantas têm. Mas não pensem que acabou. Nós vamos falar um pouco mais ainda sobre plantas. Vamos lá? Então, meus amores, nós falamos de várias coisas sobre as plantas, não é? Agora, nós vamos falar sobre as plantas nocivas. Isso mesmo. O que são plantas nocivas, tia? São aquelas plantas que não devem ser consumidas nem pelo homem, nem por animais, gente. Isso mesmo, porque são plantas que podem causar envenenamento, tá certo? Ou causar algum desconforto, alergias ao nosso corpo e também dos animais. A tia colocou aí 3 dessas plantas que a gente não deve fazer o quê? Não deve estar próximo, não deve colocar na boca, não deve passar no corpo, porque são plantas perigosas, pois elas são nocivas. Olha só, aqui tem o comigo, ninguém pode. Essa plantinha aqui, gente, é perigosa. O nome não nega, não é? Comigo ninguém pode. É isso mesmo.
É também uma planta ornamental, porque ela fica muito bonita dentro de uma casa, olha só. Mas é uma planta perigosa, gente, que não deve ter ou ter-se muito cuidado quando a gente tem criança pequena dentro de casa, para que a criança não leve essa plantinha para a boca. Pois é. Pois se a criança mastigar essa folhinha de Comigo Ninguém Pode, gente, ela pode se sentir bastante enjoada se ela mastigar, causar leve ardor na boca, na língua, provocando até mesmo um inchaço da boca e da língua e pode levar a criança à asfixia. O que é asfixia? É quando a criança perde a capacidade de quê? De respirar. A criança falta o ar, não consegue respirar. Portanto, meus amores, se vocês verem essas plantinhas por aí, se lembrem, essa plantinha aqui, comigo ninguém pode, tá bom? Vamos falar em uma outra planta que se chama a urtiga. Isso mesmo. Ela não existe assim, não tem nos jardins das casas, não é? Mas as crianças que gostam muito de estarem aí passeando nos sítios ou em lugares assim que tenha, que o mato esteja crescendo, essa planta, ela é fácil de ser encontrada assim, tá? E quando a gente passa por ela e o corpo da gente, a pele da gente encosta e ela roça assim na pele da gente, o que é que acontece? Gente, aí fica, sabe o quê? Fica ardendo, coçando muito a pele, tá certo? É possível até ter uma queimadura através disso aí. É mesmo, gente. Ela queima às vezes e deixa pelo menos uma partezinha irritada da nossa pele. Portanto, se ela faz isso na pele, gente, vocês vão querer mastigá-la? Claro que não, não é? Pois é, ela é uma das plantas, o que? Nocivas, que não devem ser ingeridas ou tocadas por ninguém. Alguém já viu aqui esse fruto da mamona, gente? Isso. Eu sei que algumas crianças, alguns meninos gostam de usar essas bolinhas aí para colocar aonde? No badoque, né? Naquele instrumentozinho para estar jogando por aí, não é? Pois é, gente, esse fruto da mamona, tá certo? Se ele for ingerido, gente, se ele for colocado na boca para ser mastigado, pode causar diarreias graves, ou seja, aquela dor de barriga, tá certo? E vômitos, gente, é isso mesmo. E até deixar a pessoa desidratada. Por quê? Porque o organismo perde bastante líquido e isso pode ocasionar o quê? A necessidade de que esta pessoa seja internada. Isso mesmo, para que possa aliviar os sintomas da ingestão, ou seja, de quando a criança coloca e mastiga essa frutinha e esse fruto da mamona, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido que essas frutas aí, essa frutinha da mamona, essas plantinhas aí são plantas nocivas e ninguém deve brincar com elas, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham prestado bastante atenção, tá certo? E boa prova, meus amores. Tchauzinho!